O mundo de Lívia mudou em um piscar de olhos. Um momento ela estava no carro, rindo de algo bobo que sua amiga disse, e no seguinte, tudo virou um borrão de luzes, vidro quebrado e dor. Ela sobreviveu. Mas seu rosto não saiu ileso. As cicatrizes não eram apenas marcas na pele. Elas se tornaram um lembrete cruel do que ela perdeu. Da artista confiante que adorava cores e formas, restava apenas alguém que evitava espelhos e qualquer olhar prolongado. Ela se afastou do mundo, recusando-se até mesmo a terminar sua última pintura. Se ela já não se reconhecia, como esperava que os outros a reconhecessem? Naquela manhã fria, tudo o que ela queria era um café quente e um canto isolado. Ela puxou o capuz do moletom para esconder o rosto e entrou na pequena cafeteria do centro. O lugar estava movimentado, mas ela encontrou uma mesa no fundo. Antes que pudesse se sentar, esbarrou em alguém. Com licença. A voz masculina era firme, mas tranquila. Lívia levantou o olhar e, por um instante, esqueceu de respirar. O homem à sua frente segurava uma bengala dobrável na mão, mas isso não era o que chamou sua atenção. Ele era bonito. Muito bonito. O maxilar bem definido, os lábios marcantes e os traços fortes o faziam parecer saído de uma pintura clássica. O cabelo escuro estava ligeiramente bagunçado, e a forma como ele mantinha a postura, confiante apesar da cegueira, a fez desviar o olhar por reflexo. Me desculpe, ela hesitou. Você pode me dizer se essa cadeira está ocupada? Ele perguntou, apontando para o assento à sua frente. Ah, não, pode sentar. Ele sorriu, e Lívia se pegou observando o movimento dos lábios dele. Com gestos precisos, ele guardou a bengala e se acomodou. Ela continuou encarando, intrigada. Eu sou Gabriel. E você? Ela quase não respondeu. Desde o acidente, evitava conversas, evitava ser notada. Mas ele não podia vê-la. Não podia julgá-la. Lívia. Prazer, Lívia. Ele ergueu o rosto na direção dela. Você está tão quieta que quase posso ouvir seus pensamentos. Ela soltou um riso fraco. Tenho pensado demais ultimamente. Isso pode ser perigoso. Às vezes, pensamos tanto que esquecemos de viver. Lívia encarou a xícara de café, sentindo uma estranha leveza na presença dele. Gabriel não podia vê-la, mas, de alguma forma, parecia enxergar muito além do que qualquer um jamais enxergou. Lívia mexia distraidamente na borda da xícara, sem saber se continuava a conversa ou se simplesmente ia embora. Fazia tanto tempo que não falava com alguém sem medo de ser analisada, sem sentir os olhares curiosos pousando em suas cicatrizes. Mas com Gabriel era diferente. Ele não podia vê-la. Você vem sempre aqui? Perguntou, tentando soar casual. Praticamente todos os dias, ele sorriu. O café é bom, e a moça do balcão sempre me dá um pedaço extra de bolo. Lívia arqueou as sobrancelhas, intrigada com a naturalidade dele. E você? Primeira vez aqui? Ela hesitou. Antes do acidente, sair para tomar café sozinha era algo comum. Agora, cada passo para fora de casa parecia uma batalha. Faz tempo que não venho, em qualquer lugar, na verdade. Gabriel inclinou levemente a cabeça. Tem algo te prendendo? Lívia sentiu um nó na garganta. Tinha tantas respostas para essa pergunta que não sabia por onde começar. Digamos que, eu não me sinto mais confortável em certos lugares. Ele assentiu devagar, como se entendesse mais do que ela esperava. Sabe, perdi a visão há 2 anos. No começo, eu também achava que o mundo não era mais para mim. Ela piscou, surpresa. Como aconteceu? Um acidente de carro. Ele riu, mas sem humor. Naquela época eu tinha pressa para tudo. O coração de Lívia apertou. Eles tinham algo em comum. E como você lidou com isso? No começo, eu não lidei. Fiquei com raiva, frustrado, me fechei para tudo e todos. Ele fez uma pausa. Até perceber que o mundo continuava existindo. Só cabia a mim decidir se queria fazer parte dele ou não. Lívia desviou o olhar.
Ela ainda não tinha conseguido tomar essa decisão. Você ainda pinta? A pergunta a pegou de surpresa. Como você sabe que eu pinto? Gabriel sorriu. Não sei. Mas sua voz muda quando você fala de lugares onde não se sente confortável. Como se tivesse perdido algo importante. E eu só chutei que podia ser arte. Lívia mordeu o lábio. Eu pintava. Mas não faz mais sentido agora. Por quê? Ela fechou as mãos sobre o colo, sentindo a pele sensível das cicatrizes repuxar. Porque eu também perdi minha visão. Não a dos olhos, mas a forma como eu via o mundo. Gabriel ficou em silêncio por um momento, como se ponderasse suas palavras. Talvez você só precise aprender a enxergar de um jeito diferente. Lívia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Pela primeira vez em muito tempo, ela se perguntou se ainda havia algo além das cicatrizes. O tempo parecia passar diferente naquela conversa. Lívia, acostumada ao silêncio sufocante da própria companhia, se pegava respondendo com naturalidade às perguntas de Gabriel. Ele a fazia se sentir normal. E você? Ele perguntou, inclinando a cabeça na direção dela. O que te fez parar de sair? Lívia hesitou, deslizando os dedos sobre a borda da xícara. Um acidente. Sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Gabriel ficou em silêncio por um instante, como se pesasse as palavras. Eu entendo. Ela sorriu sem humor. Entende? Mais do que imagina. Durante um bom tempo, me recusei a sair. Tinha medo de depender dos outros, de parecer frágil. Mas percebi que o maior obstáculo estava na minha cabeça. Lívia desviou o olhar para a janela. Ela sabia que ele tinha razão. E se eu te provasse que ainda tem muita coisa para ver? Ela franziu o senho. Como assim? Gabriel sorriu, como se já esperasse essa pergunta. Amanhã à noite tem uma apresentação de orquestra no instituto que eu fundei. Todos os músicos são deficientes visuais. Quero que vá comigo. O convite pegou Lívia desprevenida. Eu, não sei. Não costumo sair muito. Ótimo. Então está na hora de mudar isso. Lívia mordeu o lábio, hesitante. Parte dela queria recusar, continuar escondida no casulo que construiu. Mas outra parte, uma que ela mal reconhecia, queria aceitar. Eu vou pensar. Pense rápido, porque eu já decidi. Gabriel sorriu. Me passa seu endereço, eu te busco. Ela soltou um riso fraco e, sem saber exatamente por quê, deu a ele o endereço. Naquela noite, Lívia ficou parada diante do espelho do quarto, o coração acelerado. O vestido vermelho que escolheu abraçava suas curvas na medida certa, mas ela evitava olhar muito tempo para o próprio reflexo. É só um evento, repetia para si mesma. O som da buzina do carro lá fora fez respirar fundo. Pegou a bolsa e saiu, sentindo o frio da noite arrepiar sua pele. Gabriel estava parado ao lado do carro, guiado pelo motorista. Assim que ela se aproximou, ele sorriu. Você está linda. Lívia sentiu o rosto esquentar, surpresa pelo elogio. Como você pode saber? Ele se inclinou levemente na direção dela e sorriu. Eu posso não enxergar, mas posso sentir. E seu perfume é maravilhoso. Ela prendeu a respiração, sem jeito com o comentário. Desde o acidente, ninguém a olhava daquele jeito, ou melhor, ninguém a sentia daquele jeito. Sem saber o que responder, apenas entrou no carro, tentando ignorar o fato de que, pela primeira vez em muito tempo, estava nervosa por sair com alguém. A música preencheu o teatro, cada nota ecoando como se contasse uma história própria. Lívia fechou os olhos por um instante, permitindo-se apenas sentir. Desde o acidente, ela havia esquecido como era se perder em algo bonito sem medo, sem insegurança. Gabriel, ao seu lado, parecia em perfeita harmonia com o ambiente. Embora não pudesse ver a apresentação, sua expressão mostrava que ele a vivia de forma única. Está gostando? Ele perguntou, inclinando-se levemente para perto dela. Lívia sorriu. Muito.
Ele assentiu, satisfeito. Durante toda a noite, Gabriel foi mais do que um bom acompanhante. Ele fazia piadas discretas no ouvido dela, arrancando risadas inesperadas. Tocava de leve sua mão ao guiá-la entre a multidão, e seu jeito confiante e sedutor a fazia esquecer, por alguns instantes, suas inseguranças. Quando a apresentação terminou, eles foram até uma pequena área reservada para convidados. Lá, Gabriel a apresentou a algumas pessoas do instituto, e Lívia se surpreendeu ao perceber o quanto ele era admirado. Ele é incrível, não é? Comentou uma das mulheres que conversava com ela. Lívia olhou para Gabriel do outro lado da sala, sorrindo enquanto conversava com um dos músicos. Sim, ele é. E, pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu medo de admitir que estava gostando de alguém. O ar fresco da noite tocava suavemente o rosto de Lívia enquanto ela seguia Gabriel até o carro. O caminho até a casa dele foi tranquilo, mas dentro de si, ela sentia uma mistura de excitação e medo. O convite para tomar vinho parecia inofensivo, mas, de alguma forma, o desconhecido ainda a assustava. Ela se sentia vulnerável, ainda mais naquela situação, sozinha com ele. Mas ao olhar para o lado e ver Gabriel, com seu jeito descontraído e confiante, ela não pôde evitar um sorriso. Ele tinha uma aura que a deixava mais leve, como se o mundo lá fora, com todas as suas inseguranças e medos, não importasse tanto. Chegaram à casa dele, e a imponente residência parecia ainda mais acolhedora àquela hora da noite, com a iluminação suave e o cheiro de madeira impregnado no ar. Gabriel a guiou para o interior da casa com uma segurança que ela, por mais que tentasse negar, apreciava. Fique à vontade, Lívia. Ele indicou o sofá com um gesto elegante, tirando a jaqueta e se dirigindo até o bar. Vou pegar o vinho. Você prefere tinto ou branco? Lívia hesitou. Nunca foi de se permitir relaxar completamente em ambientes tão privados. Mas o calor da casa, a suavidade do ambiente, e a maneira como ele a fazia sentir-se importante a acalmavam de algum modo. Tinto, por favor. Ela respondeu, ainda se acomodando no sofá, tentando se distrair com a decoração da sala. Gabriel retornou com 2 taças de vinho e se sentou ao lado dela, oferecendo uma das taças com um sorriso. Aqui está. Espero que goste. Ele disse, sua voz suave e calorosa. Lívia aceitou a taça e levou um gole, sentindo o sabor suave e encorpado do vinho. O calor do líquido parecia se espalhar por seu corpo, acalmando a tensão acumulada. Mas a tensão entre ela e Gabriel ainda estava no ar, algo não dito, algo que ela não conseguia entender. Ele se inclinou um pouco mais perto, sua voz baixa e suave. Então, o que achou da noite? Lívia olhou para ele, sentindo seu coração acelerar levemente. Ela não sabia o que responder. A verdade era que, ao lado dele, ela se sentia mais viva, mais presente, mas também mais insegura. A última vez que ela se sentiu assim foi antes do acidente, quando a arte e a vida ainda pareciam promissoras. Eu gostei. Ela falou, mais sincera do que imaginava. Não pensei que seria tão bom. Gabriel sorriu, e sua expressão, leve e sedutora, fez com que o ar ao redor deles ficasse mais carregado de uma tensão palpável. Eu também gostei. Ele se recostou no sofá, e por um momento, parecia como se ele tentasse absorver cada detalhe da presença dela, como se, de algum modo, ele pudesse sentir mais do que os outros. O vinho fluía suavemente pelas taças, e o ambiente acolhedor da casa de Gabriel parecia afastar as últimas resistências de Lívia. A conversa fluiu naturalmente, sem pressa, como se o tempo tivesse parado ali, naquela noite. E com o que você trabalha, Gabriel? Lívia perguntou, querendo mudar de assunto. Ela já estava começando a se sentir mais à vontade, e sua curiosidade sobre ele crescia. Ele sorriu, uma expressão leve, como se tivesse sido uma pergunta que ele esperava. Trabalho com tecnologia da informação. Tenho muitas empresas nesse ramo. Após o acidente, tive que me adaptar, mas estou indo bem. Ele sorriu de novo, como se aquela fosse a coisa mais natural do mundo, um sorriso que transmitia confiança, mas também uma certa tranquilidade. Lívia ficou um pouco surpresa.
A ideia de trabalhar com tecnologia parecia tão distante dela. Ela sempre se considerou péssima com computadores e gadgets. Ah, eu sou péssima em tecnologia. Ela riu, se sentindo um pouco desconfortável com a confissão. Gabriel se inclinou ligeiramente em sua direção, o sorriso no rosto permanecendo. Eu posso te ensinar. Ele disse, com um tom suave, mas cheio de gentileza. Liv olhou para ele, surpreso pela oferta, mas algo na forma como ele falou fez ela se sentir mais à vontade. Ele estava sendo atencioso e gentil, e aquele gesto parecia mais sincero do que ela poderia esperar. De repente, sem aviso, Gabriel se aproximou mais, e o cheiro delicado do perfume de Lívia pareceu envolver seus sentidos. Ele fechou os olhos por um momento, sentindo-a mais perto, e então, com a mão, tocou suavemente o cabelo dela, sentindo a suavidade dos fios entre os dedos. Seus dedos desceram até o rosto dela, tocando levemente a pele de seu rosto. Lívia se esticou, sua respiração ficando mais rápida. Ela não sabia como reagir àquele toque. Ele estava sendo tão cuidadoso, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela fazia recuar. Ela se afastou um pouco, um gesto instintivo que ela não podia controlar. Gabriel percebeu imediatamente a mudança e, com uma voz suave, perguntou: O que aconteceu? Por que você se afastou? Lívia sentiu uma dor no peito, como se algo que ela estava tentando esconder desde o acidente estivesse prestes a ser exposto. Ela olhou para ele, hesitante. Ela respirou fundo, tentando encontrar palavras para explicar. Eu tenho cicatrizes no rosto, Gabriel. E eu tenho vergonha delas. Gabriel ficou em silêncio por um momento, as palavras dele carregadas de uma calma reconfortante. Eu não me importo com isso, Lívia. Ele disse suavemente. Eu respeito o que você sente, mas a sua aparência não muda o que eu sinto aqui. Ele tocou suavemente o peito, onde seu coração batia. Lívia olhou para ele, uma mistura de surpresa e insegurança, mas também algo mais. Algo que ela não conseguia identificar, mas que a fazia sentir-se vulnerável de um jeito novo, diferente. Ele se aproximou ainda mais, com os olhos fechados, a mão de Gabriel tocando levemente o rosto dela, como se tentasse entender mais profundamente quem ela era. Então, sem palavras, ele a beijou. A suavidade do toque de seus lábios foi tudo o que ela precisava para perder a resistência que tinha segurado por tanto tempo. O beijo foi gentil no começo, como se ambos estivessem tentando entender os limites do outro. Mas logo, o desejo cresceu entre eles, e a paixão tomou conta de seus corpos. As mãos de Gabriel, que antes estavam hesitantes, agora exploravam com mais certeza, enquanto ela se entregava ao momento, esquecendo de todas as suas inseguranças. No silêncio daquela noite, no conforto da casa de Gabriel, entre beijos e toques suaves, Lívia e Gabriel descobriram algo novo em si mesmos. Algo que não precisava de explicações, algo que apenas existia ali, entre eles. E quando finalmente se entregaram ao desejo, não havia mais medo. Não havia mais inseguranças ou lembranças do passado. Só o agora, e o que estavam compartilhando juntos. Lívia passou a se envolver cada vez mais no mundo de Gabriel. A Fundação para Deficientes Visuais tornou-se um refúgio para ela, um lugar onde não precisava se preocupar com olhares curiosos ou julgamentos. Ali, ninguém enxergava suas cicatrizes, e pela primeira vez desde o acidente, ela se sentia verdadeiramente livre. Com Gabriel ao seu lado, a confiança que pensava ter perdido começou a renascer. Ele sempre incentivava seus sonhos, e foi assim que ela voltou a pintar. No começo, com hesitação, mas logo a paixão pela arte tomou conta novamente. Gabriel era seu maior incentivador, mesmo sem poder ver suas obras, ele descrevia a sensação de tocá-las e o que imaginava a partir do que ela dizia. O relacionamento deles se fortaleceu e, após alguns meses juntos, Gabriel a surpreendeu com um pedido de casamento. Você trouxe de volta cores para minha vida, Lívia. Quero passar o resto dos meus dias ao seu lado. Casa comigo? As lágrimas nos olhos dela impediram que dissesse algo de imediato, mas o coração já tinha a resposta. Sim. Ela sussurrou, jogando-se nos braços dele.
Foi um período de felicidade intensa. Eles faziam planos para o futuro. Lívia começou a se imaginar realmente vivendo uma vida plena ao lado de Gabriel. Mas tudo mudou com uma simples ligação. Gabriel ligou, sua voz carregada de empolgação. Amor, acabaram de me ligar do hospital. Eu sou o próximo da fila para o transplante de córnea. Encontraram um doador e minha cirurgia vai acontecer em 2 dias. Lívia congelou. Por um momento, a felicidade dele a contagiou. Mas quando a ligação terminou, um medo avassalador tomou conta de seu peito. Se Gabriel voltasse a enxergar e visse seu rosto marcado pelas cicatrizes? E se ele não a olhasse mais da mesma forma? O pânico foi maior do que qualquer pensamento racional. Ela olhou ao redor, as malas que já estavam praticamente todas na mansão dele. Não podia ficar. Não podia arriscar ver a repulsa nos olhos do homem que mais amava. Sem pensar 2 vezes, ela começou a arrumar o resto de suas coisas. Cada peça de roupa dobrada era como um golpe em seu coração. Quando terminou, respirou fundo e olhou para trás, para tudo que estava deixando. Então, sem deixar bilhete, sem atender o telefone quando ele ligou de novo, Lívia foi embora. Naquele domingo chuvoso pela manhã, Gabriel estava sentado sozinho no café onde conheceu Lívia. Desde que recuperou a visão, ele ia até lá todos os dias, na esperança de reencontrá-la. 2 meses haviam se passado desde sua cirurgia, mas a dor da ausência dela ainda pesava em seu peito. Ele contratou um detetive para encontrá-la, mas até agora, sem sucesso. Então, quando a porta do café se abriu e Lívia entrou, seu coração acelerou. Ela usava um capuz, tentando passar despercebida, mas ele reconheceu o perfume dela no mesmo instante. Seu corpo reagiu antes mesmo que sua mente processasse o que estava acontecendo. Ele se levantou rapidamente e chamou, com a voz carregada de emoção. Lívia? Ela parou no meio do café, tensa. Seu primeiro instinto foi fugir, mas já era tarde. Gabriel caminhou até ela e, sem hesitar, a envolveu em um abraço apertado. Por que você me deixou? A voz dele era uma mistura de alívio e dor. Lívia tentava esconder o rosto, virando-se para o lado, mas Gabriel segurou delicadamente seu queixo, tentando fazê-la encará-lo. Pare de se esconder, Lívia. Ela fechou os olhos com força, sentindo as lágrimas se acumularem. Eu tive medo, Gabriel, confessou, com a voz embargada. Medo de que, ao recuperar a visão, você me rejeitasse. Eu não iria suportar. Ele sorriu, os olhos cheios de ternura. Eu te amo, Lívia. Isso nunca mudaria por causa de uma cicatriz. Ela o olhou com insegurança, ainda tentando processar aquelas palavras. Mas... Ele pousou a mão suavemente sobre o rosto dela. Você é linda. Mas, se essa cicatriz te faz sentir insegura, podemos procurar um cirurgião para avaliar se há algo que possa ser feito. Mas entenda uma coisa, ela não tira sua beleza. E, principalmente, não muda em nada o que eu sinto por você. As lágrimas deslizaram pelo rosto de Lívia, enquanto a barreira que ela mesma havia criado finalmente desmoronava. Gabriel se inclinou e, com carinho, selou suas palavras com um beijo apaixonado. Quando se separaram, ele sussurrou. Vamos voltar para nossa casa? Lívia assentiu, sorrindo entre as lágrimas. Sim. Naquele momento, ela finalmente entendeu que o amor enxerga com o coração. E que o essencial é invisível aos olhos.